Hora do nosso bate-papo do dia. Hoje nós vamos falar sobre as mais frequentes reclamações dos aplicativos que oferecem serviços de transporte e entregas. Essa semana um aplicativo foi condenado a pagar uma multa de R$145 mil devido à recusa de um motorista em transportar um cadeirante. No caso, esse cadeirante é famoso, trata-se do Wellington Camargo. O caso aconteceu em julho, mas a decisão promovida pelo PROCON saiu agora. Então, quem conversa comigo aqui no estúdio é a gerente de atendimento do consumidor do PROCON Goiás, Rafaela Martins. Boa tarde, obrigada por ter vindo. Boa tarde, Michele. O PROCON agradece o espaço para falar com o consumidor. Que é importante para a gente esclarecer algumas coisas, né? Por exemplo, com relação a esse caso aí da recusa do motorista de aplicativo em transportar um cadeirante. Na hora que eu vi a notícia, eu falei, gente, mas espera aí, será que não pode ser um problema técnico? Porque também pode se alegar isso, né? Às vezes você tem que ajudar a carregar a pessoa, tem a questão da cadeira, às vezes o carro não tem uma estrutura suficiente. Como é que foi esse caso? Esse caso chegou ao conhecimento do PROCON através da imprensa, que de ofício instaurou um procedimento para investigar e, ao final da investigação, concluiu-se pela aplicação da multa, tendo em vista que foi constatado que o fornecedor não oferece igualdade de transporte para pessoas com deficiência. Então, todo mundo que utiliza o aplicativo já percebeu que ele não tem a opção de marcar que esse transporte vai ser para uma pessoa com deficiência. O ideal seria que tivesse lá carros assim, como tem opção para mais conforto, opção de mais luxo, uma opção carros adaptados, né? Veículo adaptado para a pessoa poder saber que vai conseguir ser transportada, né? Exatamente, esse é o ideal e é esse o procedimento que o fornecedor tem que se adequar, até em razão do estatuto da pessoa com deficiência. Então a questão da discriminação já vem antes da atitude desse motorista, por exemplo, pelo que eu vi, ele arrancou na hora que ele viu que o passageiro era um cadeirante. Tipo, às vezes vai ficar difícil para mim, não dá no meu carro. E, ao invés dele, sei lá, tentar explicar alguma coisa, ele foi embora. Mas o problema começa no aplicativo que não oferece a igualdade, é isso? Com certeza. E então, assim, está ferindo tanto o Código de Defesa do Consumidor quanto o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E não é apenas negar a corrida. Então, a gente começou autuando por terem negado, mas a verdade é que tem que oferecer um transporte adaptado para a necessidade dessa pessoa que tem deficiência. Tem muitas reclamações, o PROCON recebe muitas reclamações nesse sentido hoje, no caso, pessoas cadeirantes ou com a mobilidade reduzida, de não conseguir aí o transporte nesses aplicativos? O que a gente percebeu é que muitas pessoas não tinham nem conhecimento de que esse era um direito delas. Então, ontem, quando foi noticiada essa decisão, o nosso teleatendimento bombou. Foi o dia todo, ligações, falando, olha, eu também passei por isso. Então, assim, a gente deixa a nossa orientação para quem passar por isso, fazer a denúncia formal para que o PROCON possa continuar autuando o fornecedor, porque a gente sabe que foi autuada a empresa Uber, mas ela não é a única empresa. Com certeza, a gente está com várias empresas, vários aplicativos aqui atendendo Goiânia, né? Isso. Então, a orientação é que procure o PROCON Goiás, registre sua denúncia. Se quiser, pode abrir uma reclamação, que é um processo individual, solicitando esclarecimento, solicitando providências para o fornecedor atender esse pleito do consumidor. E cabe indenização nesse tipo de caso? Porque, por exemplo, essa multa, esse valor vai ser revestido para quê? Não vai, no caso, para o reclamante, vai? Não. Como se trata de um processo administrativo, todas as multas são revertidas para o Fundo de Proteção e Defesa ao Direito do Consumidor. Certo. Judicialmente, pode-se pleitear uma indenização, sim, por dano material, por dano moral, porque às vezes o consumidor, além de passar por isso, de ter a dificuldade de conseguir esse transporte, ele ainda é cobrado alguma tarifa dele. Então, além de passar o constrangimento, ainda paga a tarifa básica por ter pedido o veículo e passado daquele tempo de recusa. Exatamente. Tanto que a gente já teve um procedimento anterior individual no PROCON Goiás, também de um cadeirante. Nesse caso em específico, também em relação à Uber, foi devolvido o valor. Então, quando o pleito é atendido antes da primeira decisão, não é aplicada a multa. Como o consumidor entrou em acordo com o fornecedor, não foi aplicada nenhuma multa. Nesse caso, por exemplo, não precisou nem ir adiante na justiça. Só no PROCON, nesse primeiro momento de negociação, já
digamos assim, já entraram em acordo. Isso, foi uma decisão do consumidor. Tá, agora então, ó, se você tem algum problema de mobilidade, é cadeirante, já fez uso, tentou usar o aplicativo e não conseguiu, você pode então estar indo ao Procon fazer sua reclamação formal. Agora, esses aplicativos eles mandam pra gente a notinha, você tem lá no aplicativo mesmo histórico, tem como a pessoa olhar o veículo, tem que levar todas essas provas, no caso, para poder abrir o processo. Sim, todos os procedimentos do Procon é importante levar documentos pessoais, comprovante de endereço e a documentação referente ao caso que está sendo reclamado. Se o consumidor tentou tratar aquele assunto anteriormente com o fornecedor, já leva o número do protocolo, a cópia dos e-mails, tudo para comprovar e a gente juntar no processo. Aí eu quero aproveitar para informar para o consumidor que ele pode fazer a denúncia dele pelo telefone, presencialmente ou pelo site. E a reclamação também pode ser feita no site ou presencialmente, tanto na sede quanto nos postos de atendimento do VaptVupt. Isso é reclamação, né? Mas nessa fase de levar a documentação, tem que ser no local, tem que ser lá no Procon. Isso, para levar esses documentos, no caso, essas provas. Sim, e pelo site, a gente tem uma plataforma que chama Procon Web. Acessa lá no site do Procon mesmo. Ali ele faz um cadastro dele, ele acessa com a senha pessoal dele, registra a reclamação e junta a cópia de todos esses documentos. Hoje em dia a gente printa, tira fotinha, já coloca tudo lá, digital, ó, já facilita. Agora tem uma outra questão também, ainda relacionada a reclamações com aplicativos. Como é que estão as reclamações com os aplicativos de entregas? Porque eu mesmo já conheço pessoas que pagaram e não receberam. Ah, paguei comida, porque está muito na moda, né? Você paga, não quer sair de casa. Aí pagou, já passou o cartão, não entregaram, disseram que... E manda lá a mensagenzinha que foi feita a entrega e você não recebeu. Ou então, de gente que pagou pelo cartão, de repente chega a comida que você pediu e aí te cobram porque fala que não foi cobrado, que você tem que pagar em dinheiro. Então, assim, como é que está esse número de reclamações de aplicativo de entrega? A gente tem um número expressivo de reclamações e, além desse problema que você disse, também a maioria desses aplicativos não tem uma opção de cancelamento. Então, às vezes, você acabou de pedir e surgiu algum evento ali, você vai ter que sair. Você não tem como cancelar, você tem que pagar por aquilo de todo jeito. Então, são frentes que o Procon Goiás está enfrentando e o consumidor que passa por isso, principalmente em situações de cobranças indevidas, ele deve instaurar esse processo administrativo que a gente chama de reclamação, junto com todos os documentos, comprovando e solicitando o estorno ou o cancelamento do serviço solicitado. Porque hoje a gente não tem uma central de atendimento ao consumidor desses aplicativos aqui em Goiânia e que seja eficiente. Não tem, né? Não existe. É uma coisa relativamente nova aqui, então muitas vezes o consumidor está saindo no prejuízo, né? Isso, apenas os serviços regulamentados, eles têm essa obrigatoriedade de oferecer um SAC, que é o Serviço de Atendimento ao Consumidor. Então, os aplicativos, eles não têm esse canal. Tem, né, que chegar a um ponto 0800. de conseguir fazer com que esses aplicativos também tenham essa responsabilidade como uma obrigação. A gente precisa de uma lei obrigando eles. Ó, já vamos pensar aí nos nossos representantes, os parlamentares, para a gente... Né, porque é tanta ideia que surge aqui, de festa, de show, para ser oficial. Olha aí, um assunto importante de interesse da população. Regulamentar melhor essa questão do serviço aí, dos aplicativos de entrega e tudo mais, não é? Isso. E aí a reclamação desse consumidor fica limitada ao aplicativo e ao Procon Goiás. Ou seja, né, fica meio difícil você ter uma resposta mais eficiente. O Procon ainda faz um trabalho muito bom, ainda consegue contornar, mas a gente precisa de meios mais efetivos, né? Rafaela Martins, que é gerente de atendimento ao consumidor do Procon Goiás, muitíssimo obrigada por ter estado aqui com a gente e esclarecido essas questões que são importantes para a população. Obrigada. Eu que agradeço, Michele, estou 100% à disposição de cada consumidor lá no Procon Goiás e deixo o meu abraço para cada telespectador. Olha, vai ter reclamação, vai ter muito abraço, vai ter muita gente lá. Obrigada, boa tarde. Obrigada, Michele.